Olá! Hoje vamos iniciar um projeto, um projeto onde teremos 6 lives. Boa noite, pessoal que está entrando. Deixem um like se vocês estiverem me ouvindo bem. Eu não sei se eu preciso falar um pouco mais alto. Eu não conectei nenhum microfone, então talvez não estejam me ouvindo, daí vocês me avisem. Boa noite, pessoal. Que honra. Várias pessoas legais. Obrigada, Rosa. Estão me ouvindo então. Boa noite, Jéssica. Douglas, Thelma, Sidney. Muito obrigada por estarem me acompanhando nessa live inédita. Estou um pouco nervosa, é a minha primeira live, é um desafio, parece ser fácil estarmos aqui do outro lado, né? Falando com naturalidade, mas não é fácil. Eu estava me preparando aqui para poder realmente passar um conteúdo bacana e algo interessante para vocês. Então tá, acho que era isso a introdução que eu tinha para falar. Eu vou iniciar um projeto, tá? Essa live hoje tá dando abertura a um projeto onde eu vou fazer 6 lives, todas elas falando sobre a carreira jurídica, dando dicas, né, sobre a iniciação na carreira jurídica. Essa vai ser a primeira live onde eu vou estar sozinha. Todas as outras eu terei convidados, pessoas especiais que vão estar compartilhando com vocês e comigo também as suas experiências, e onde a gente possa estar ouvindo essas histórias e nos inspirar, né? Porque toda história, de uma certa forma, ela inspira. Então hoje a ideia é eu começar respondendo algumas perguntas, né? Eu recebi algumas perguntas no decorrer do dia, eu abri para questionamento e eu recebi algumas perguntas daí para minha pessoa, né? Particular para minha profissão. São perguntas, questões relacionadas à profissão, né? Não são questões, não são consultas jurídicas, né? São todas perguntas falando de carreira jurídica, dúvidas, né, de carreira jurídica. E no final eu vou passar 3 dicas que eu acho que, no meu ponto de vista, são 3 dicas assim básicas, principais, que todo mundo que começa uma carreira, até que não seja jurídica, vai servir também. Mas principalmente a carreira jurídica, né, que é o nosso foco, deve muito fazer, tá bom? Estão me ouvindo? Tô falando muito rápido? Como é que tá? Obrigada aí pela presença de todos. Então, a primeira pergunta, tá? Eu recebi, me perguntaram a faculdade, em que faculdade eu estudei. Então, vamos lá. Eu estudei na faculdade Unisul de Tubarão. Eu tenho, assim, muito orgulho de ter estudado lá. A faculdade de Direito da Unisul de Tubarão, ela tem uma pontuação excelente. Ela muitas vezes até se superou a pontuação da UFSC. Ela tem uma grade de docência, né, os professores de alto nível. Eu tive excelentes professores, que hoje são meus colegas e alguns até amigos. Então eu sou muito feliz por ter escolhido
e ter estudado na Unisul de Tubarão. A segunda pergunta que me fizeram é se eu sempre quis ser advogada. Então, essa pergunta é um pouquinho mais longa a resposta. Desde criança, eu sempre tive como é que eu vou falar? Uma boa desenvoltura com o público. Sempre fui bem desinibida, tive uma ótima comunicação, fazia amizade muito fácil, me adaptava muito fácil. Então todo mundo dizia que ou eu ia ser advogada ou eu ia ser jornalista, alguma coisa nessas áreas. E quando eu estava cursando o terceirão, eu não tinha certeza do que eu queria ser. E eu não tinha certeza porque, na verdade, eu nem sabia exatamente o que um profissional, um advogado, ou que a faculdade do direito tu poderia ser advogado, tu poderia ser juiz, tu poderia ser promotor. Eu sequer tinha muita noção sobre tudo isso. Eu tinha o meu pai, que ele era policial militar. Então ele apoiava muito esse lado jurídico, e na época o meu irmão mais velho, ele fazia direito. E eu, sempre muito metida, muito curiosa, quando estava estudando para o vestibular, eu já tinha lido todos os livros do vestibular, porque eu sou a mais nova de 4 irmãos, todos eles fizeram vestibular, e todo ano a Unisul e a UFSC alterava os livros, que ela cobrava para o vestibular, mas sempre os básicos se repetiam. Então, quando meu irmão mais velho fez vestibular, a minha mãe comprou os livros que tinha que comprar, para a prova de português, e eu ia lá e lia. Aí depois, o meu outro irmão também, ela foi lá, comprou, e eu ia lá e lia. E assim, por consequência, Quando chegou o meu vestibular, eu já tinha lido todos esses livros. E aí, o que eu tava lendo? Livros jurídicos do meu irmão, que o meu irmão já estava na faculdade. E eu fiquei encantada. Na verdade, eu não sei se era encantada ou se eu me sentia à vontade, porque eu cresci ouvindo meu pai falar de leis e de direito, porque ele era o delegado da cidade, para mim aquilo era muito natural, era muito normal. Então, direito para mim parecia que estava já dentro assim do meu ambiente. Mas eu não tinha certeza se era isso que eu queria fazer. Bem-vindo aí o pessoal que está chegando agora. Eu tô só para atualizar vocês. Eu tô respondendo algumas perguntas que eu recebi e estou respondendo no momento se eu sempre quis ser advogada, tá? Então, quando eu fui fazer essa escolha, foi bem difícil, porque eu tinha muita dúvida. E aí eu tinha 3 cursos que eu me identificava, que era direito, porque o meu irmão já fazia, e aí meu pai tava super apoiando, minha mãe também, faz, ele já faz, e aí aquela coisa, de família. E mas eu também gostava de jornalismo, porque sempre falei demais, e psicologia. Sempre adorei psicologia, sempre adorei ouvir as pessoas, ajudar as pessoas. Mas no final, eu lembro como se fosse hoje, eu tava no banco, na época o banco do BESC, que a gente fazia a inscrição do vestibular, aí tinha aquela folhinha e tinha as opções do curso. Eu entrei no banco com o dinheiro da inscrição e todos os dados preenchidos, menos o curso. E aí eu sentei na cadeira do banco e fiquei até 15 para as 3 da tarde, o banco fechava às 3 da tarde,
para assinalar. Gente, é muita responsabilidade tu escolher o que tu quer ser pro resto da tua vida. Eu tinha 17 anos. É muita responsabilidade. Mas enfim, eu assinalei direito. E eu acredito que por peso da família, por influência, né? Por meu irmão já fazer, e eu me senti mais à vontade com o direito. Jornalista, não tinha ninguém da família que fosse jornalista, e psicóloga também não tinha ninguém. Então, eu optei pelo direito. E aí eu fiz. E foi incrível, assim, porque eu me identifiquei muito com o curso desde o começo. Eu fiz ótimas amizades. Meus professores, eu sempre me dei super bem com os professores. Quando eu cheguei na faculdade, eu já, imediatamente, eu comecei a estagiar. Essa era a próxima pergunta. Essa era a próxima pergunta, então eu já vou responder. Se eu fiz estágio. Gente, o estágio é a melhor coisa do mundo para você que está iniciando a carreira jurídica. Porque você pode ter, para mim é uma oportunidade de você ter o contato com todas as áreas, principalmente o direito, que é tão amplo. A gente fala que é multidisciplinar, você pode ser tantas coisas, e o estágio, ele te dá essa oportunidade de conhecer todas essas profissões. Então, eu fiz estágio no fórum, no cartório do fórum, né? Eu fiz estágio no gabinete com a juíza, eu fiz estágio no Ministério Público, eu fiz estágio em escritório de advocacia. Então, eu fiz estágio em todos esses lugares e que me abriu muito, assim, os horizontes. E, desde o início, eu me apaixonei pela advocacia. Gente, incrível, assim, como tu começa a fazer aquilo e bate, assim. E foi muito legal. Eu me sinto muito realizada por isso. Eu tive muita sorte, na verdade, porque eu acredito que não é fácil, né? A gente escolher a carreira e encontrar a carreira ideal, a carreira dos teus sonhos, assim, fácil. E eu tive esse privilégio. Então, desde quando eu comecei, eu sempre fui muito realizada, porque eu fiz o estágio no escritório e aquilo me encantava, assim. Eu poder ajudar, eu poder contribuir na vida das pessoas. Porque para mim, advogado é isso. Marileia, obrigada. Lembra dessa fase, Marileia? Faz alguns anos, né? Mas é muito encantador, assim. E para mim, advogado é isso, ajudar as pessoas, né? A gente poder proporcionar a felicidade para as pessoas no auxílio de soluções de conflitos, ou melhor ainda, que é a advocacia preventiva, que eu trabalho muito com isso, que é a prevenção de conflitos. Quando você busca o advogado antes de tomar qualquer decisão, essa é a advocacia preventiva. Então isso para mim me realizou demais, assim. E aí eu percebi que sim, era isso que eu queria fazer. E isso foi com o estágio. O estágio é que me abriu esse horizonte, que me deu essa certeza de que eu estava na faculdade certa. Porque a faculdade em si, ela é muito teoria. Então, a faculdade não mostra como é que é o dia a dia de um advogado, não mostra o dia a dia de um juiz, né? De um promotor, de um delegado. O que vai mostrar o teu dia a dia, a tua rotina, é o estágio. Então, assim, eu recomendo e eu oriento para todo mundo que esteja começando a faculdade, vá fazer estágio. Comecei o estágio na primeira fase. Eu entrei na faculdade em fevereiro, em março eu estava no fórum fazendo estágio, sem remuneração. Mas eu queria estar lá dentro, eu queria ver um processo, eu queria ver o que é uma petição. Eu sou muito curiosa, né? Então eu tinha muita necessidade de conhecer. E como é que eu ia, né, saber o que eu ia ser sem ter contato com isso?
Então foi muito importante mesmo o estágio. Eu comecei a outra pergunta que eu recebi é com quantos anos, né, que eu comecei a trabalhar. Bom, eu comecei a trabalhar desde pequenininha, né? Segundo alguns vídeos da nossa infância, eu com 5 anos de idade eu empacotava rosquinha na padaria da mãe, né, mãe? Mas brincadeiras à parte, na área jurídica, eu comecei no estágio, né? Eu tinha 17 anos, eu estava fazendo estágio e me formei com 23 anos. Então, na minha época era 5 anos e meio a faculdade. E aí eu me formei com 23 anos e 23 anos eu me formei em agosto, passei na OAB e aí abri meu escritório sozinha. Essa era outra pergunta. Se quando eu abri o escritório, se quando eu me formei, eu comecei a trabalhar em sociedade ou se eu trabalhei sozinha. Eu comecei a trabalhar sozinha. Eu acho que esse foi uma fase assim, de muita coragem da minha parte, porque eu não tinha ninguém da família que fosse advogado, tá? Apesar do meu irmão fazer direito, meu irmão mais velho, ele quis seguir a carreira de juiz, ele sempre estudou para concurso. Então, ele no meio da faculdade passou para técnico judiciário e aí depois ele se formou e ficou estudando para concurso de juiz. E o meu pai na época já era aposentado da Polícia Militar e eu não tinha ninguém que fosse juiz ou advogado ou qualquer, né, pessoa assim que eu pudesse me apoiar com o escritório, me dar um apoio, né, um aporte assim. Eu simplesmente meti a cara e com a experiência que eu tinha, os 5 anos e meio que eu tinha de experiência de faculdade e estágio, porque eu fiz estágio durante 5 anos e meio. Então, eu abri as portas do escritório sozinha. Foi incrível, tá? Vou falar pra vocês que eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso. Foi uma experiência minha. E é um momento assim que tu te realiza, porque a gente tem aquele 5 anos de preparação e de repente tu recebe a tua carteirinha da OAB, tu recebe o título de advogado e tu olha, tá, e aí agora, né? O que a gente faz? O que se faz com isso? E eu abri um escritório com apoio dos meus pais, lógico, sempre, do meu marido, que também é formado em direito. Ele tinha alguma experiência, mas exerceu 1 ano a advocacia, não quis levar adiante. E do meu irmão, que estudava, então quando eu tinha alguma dúvida, ele era com quem eu trocava alguma ideia e pedia algum apoio, um socorro. E os colegas de faculdade, e os professores também. Então, o muito legal é... Marileia, já nasci advogada. Tu acha, Marileia? Algumas pessoas dizem que sim. Eu acho que desde criança, desde adolescente, eu sempre fui muito metida em ajudar, assim, ajudar, defender. Eu não podia ver uma injustiça. Isso mexe muito comigo. O senso de justiça, para mim, é muito forte, né? Tá muito presente também. Filha de militar, eu acho que não podia ser diferente, né? Mas enfim. Então, essas eram as perguntas que eu tinha e o estágio realmente é muito importante na fase de faculdade e é essencial para ajudar a decidir a carreira, né? Que carreira seguir. Então agora vamos à cereja do bolo. Vou falar de 3 dicas para pessoas que estão começando a sua carreira jurídica, tá? Na verdade, assim, não existe uma receita pronta,
né? Não existe nenhum livro que diga, né? Ah, tá, é isso. Não tem. O que tem? Tem a minha experiência, né? Eu tô formada desde 2008, então tem aqui o que eu vou compartilhar com vocês é a minha experiência e os meus erros, com os meus erros e os meus acertos, eu vou filtrar para poder compartilhar com vocês. Espero do fundo do meu coração que essas dicas ajudem vocês, que vocês possam utilizar elas e que façam diferença na vida jurídica de vocês, tá? E é isso. Então vamos lá. Essas 3 dicas, tá? Eu penso que são assim essenciais. São 3 dicas básicas que você que tá começando agora tem que fazer. Se tu não fez ainda, para tudo. Isso tu tem que fazer. Tu tem que... É o básico, tá? É básico do básico do básico. A primeira dica, tá? Para quem tá iniciando a carreira jurídica, e eu acho que até outras carreiras também, mas principalmente na nossa área, leia muito. Gente, a nossa área é leitura. A leitura, ela vai te ajudar na escrita, na oratória e no conhecimento. A nossa profissão é conhecimento, a gente vende conhecimento. Eu não vendo um produto, eu não vendo uma carteira, uma roupa, eu vendo conhecimento. Então, como que eu adquiro esse produto? Lendo, né? E o início da carreira, a gente tem muito tempo para isso. Hoje, né, claro, a minha vida já é muito mais corrida, eu tenho que me especializar, eu tenho que, né, enxugar, assim, os livros que eu vou ler, eu tenho que escolher muito, né, às vezes eu gostaria de ler um livro que não fosse na área de direito, mas sobra pouco tempo para isso, mas eu continuo, eu consigo, eu tenho um livro em cada ambiente da casa, eu tenho livro baixado no celular, eu tenho livro baixado no iPad, eu tenho resumo de livro na minha bolsa, eu carrego livro em todos os lugares, tá? Para não ter desculpa, não é desculpa. E isso eu aprendi com um grande amigo meu, inteligentíssimo, o Marcos Junques, ele é médico, e ele que me disse uma vez, eu falei, Marcos, mas tu consegue? Ele diz, eu tenho um livro em cada ambiente da casa. Então, se eu vou no banheiro, eu tenho um livro. Se eu tô na sala, eu tenho um livro. Na minha cabeceira, eu tenho um livro. No celular, eu tenho um livro. E eu falei, nossa, tá aí, é o segredo. Tem que estar ali à disposição. A gente não pode estar lendo um só livro. E aí eu vou no banheiro, o livro tá lá no quarto. Então eu vou olhar Facebook, né? Não, tem o livro do banheiro, tem o livro do quarto, tem o livro da sala. Tem que estar ali à disposição. Então essa é a dica, tá, gente? Leiam muito, porque a leitura é essencial para um bom advogado, para um bom juiz, para qualquer carreira jurídica, tá? Seja o que você quer ser, o que você quer seguir, a leitura é essencial. O nosso produto é o conhecimento, tá? Eu tava falando, né, que eu lembro que quando eu iniciei, quando eu abri as portas, né, do escritório, como eu falei para vocês, que eu me formei e já comecei a trabalhar, gente, não pensa que o meu dia era como é hoje. Eu ficava semanas sem atender um cliente. E o que eu fazia? Ficava vendo o Facebook, Orkut, que era o que tinha na época? Não, lógico que não. Ficava lendo, eu estudava, eu pegava meus cadernos, eu ia ler, eu ia reler, eu ia consultar, eu lia petição, eu ficava estudando petição, eu nunca tinha feito, sei lá, um inventário, mas eu ficava lendo como é que se fazia, eu ficava lendo uso capião, como é que se fazia, então eu ficava tirando dúvida, eu ficava estudando, que é o que um profissional de direito tem que fazer, porque o nosso produto é o conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, você não vai ter nada a oferecer ao seu cliente. Então, leia muito. Não perca tempo com coisas que não vão te acrescentar nada. Não perca tempo com fofoquinha de internet, lendo besteira, vendo novela,
jogo de... Gente, pelo amor de Deus, não, profissional de direito não pode fazer isso. Jogos de celular, jogos de videogame, não, gente, a gente não tem tempo para isso. Vão fazer qualquer outra coisa, pelo amor de Deus. Porque a gente tem muita coisa para ler. Toda hora tem, toda hora uma coisa interessante é se cadastrar em todos esses sites de artigo jurídico. Então tu recebe em primeira mão assim todos os artigos, atualizações de lei, né, artigos importantes. Então assim, todos os dias na minha caixa de e-mail, se eu quiser, eu passo 24 horas lendo. Eu tenho conteúdo para ler 24 horas do meu dia. Então, como é que eu vou perder? E eu não consigo, é óbvio que eu não consigo. Então, eu não posso perder um tempo fazendo besteira, lendo besteira ou, né, fazendo qualquer outra coisa que não seja útil para o meu dia, útil para o meu conhecimento. Então, assim, não perca tempo com essas outras coisas. E leia muito. A segunda dica, gente, é muito importante também para a nossa área. E para você que está iniciando e que você ainda não está na loucura, né, que é a vida de um advogado já numa carreira mais longa e consegue ter uma vida mais tranquila, atualize-se. Atualize-se o tempo todo. Porque quando eu terminei a faculdade, eu estudei o Código de Processo Civil de 2000, o antigo, e poucos anos depois mudou tudo. Então, assim, a atualização ela é extremamente necessária. Extremamente necessária. Então, a atualização tem que ser feita sempre, tá? E esses artigos, essa dica que eu dei de você se cadastrar nos sites jurídicos, tá? É muito legal porque ali vem muita atualização. Então, geralmente, eu recebo todas as atualizações de legislação por esses sites. E ali eu já leio a notícia, daí, fiquei com dúvida, eu já consulto, já faço uma pesquisa, já vou em jurisprudência, já vou em decisão, o que o tribunal está entendendo sobre isso. E aí, tu já fica por dentro do assunto. Porque, assim, vocês podem ver pela lei de uso capião, né? Saiu a lei, tá? Ela veio de uma forma, um mês depois saiu o provimento, regularizou de outra forma, daqui a pouco veio outra norma que regularizou o provimento de outra forma. E, gente, e não para de atualizar. E isso é a nossa vida, a nossa rotina, é a atualização diária. Todos os dias tem alguma lei aí que se modificou. Então, a gente tem que estar sempre atualizado. Tem que sempre, antes de fazer de dar uma resposta ou de escrever uma petição, né, de se manifestar, consulta, né, se tu vai fundamentar em algum artigo de lei, consulta o artigo no site do Planalto para ver se essa lei não teve nenhuma alteração, se o artigo ainda está em vigência, né, porque tem que tomar esse cuidado. Eu já peguei petição de advogados que estavam utilizando artigos que já não estavam mais em vigência. Então tem que tomar muito cuidado. E principalmente quando é norma estadual, às vezes tem advogado que pega modelos de internet e geralmente os modelos são de São Paulo, Rio Grande do Sul, muito São Paulo, né, Rio de Janeiro, e utiliza em Santa Catarina. E daí quando vai ver, norma lá estadual de lá. Santa Catarina não se aplica aqui, a nossa é diferente. Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Atualização sempre. Gabi, é isso aí, conhecimento é poder, né? É o empoderamento. Eu acho que quanto mais você sabe, claro que quanto mais a gente sabe, a gente percebe que a gente nada sabe, né? Mas é muito bom, gente. Eu tô numa fase assim que eu quero aprender sempre, cada conversa que eu tenho com qualquer pessoa, eu quero aprender alguma coisa. E se eu vejo que eu não tô aprendendo nada, que eu não tô conseguindo absorver nada, eu não consigo ficar. Então, a minha segunda dica era essa, tá? E a última, gente, ela é muito importante para você que tá iniciando. Todas são, né? Mas essa é muito importante e é de graça, tá? Para você que tá iniciando a sua carreira. E essa, ela é geral, tá? Independente se é carreira jurídica ou não. A dica:
crie um perfil no LinkedIn, tá? Se você nunca escreveu um artigo, se você nunca fez, não tem nenhum processo ainda, quando a pessoa for consultar o teu nome no Google, o que vai aparecer? Nada. Vai aparecer o quê? Uma página do Facebook lá, sem nada, sem nenhuma informação? Então, gente, a página profissional, onde se consulta profissional, é a página do LinkedIn. Tu já tem uma página no LinkedIn? Não tem ainda? Então, faz a página no LinkedIn. É um perfil, né? No LinkedIn. O perfil do LinkedIn, ele deixa você... É um currículo, né? Você vai deixar o seu currículo de forma online, público, para quem quiser acessar. E aí, quando alguém for consultar o teu nome no Google, vai aparecer o LinkedIn, que é um perfil profissional. E aí, ali, ele te dá uma posição, né? Te mostra que tu é o advogado, mostra o que tu faz, tu pode falar um pouquinho de ti, tu pode falar da tua formação, se tu faz alguma especialização, onde é que tu estudou. Então, é muito legal o perfil do LinkedIn, tá? Porque não adianta você se formar, você abrir as portas de um escritório e as pessoas não saber que você é um advogado, não sabe o que você faz. Então, gente, essa dica é muito importante. Perfil no LinkedIn, tá? É de graça, é gratuito. Tem lá o LinkedIn Turbo, o LinkedIn Estrela, não sei qual é a denominação que eles dão, que é pago, mas o básico que funciona, que é super prático, é fácil de usar e é super útil, é gratuito. Então não tem desculpa. Bate uma foto, né, mais arrumadinho, arruma o cabelo, para as meninas faz uma maquiagem, bota uma camisa e bate a foto e faz o perfil do LinkedIn, tá? Porque o perfil do LinkedIn vai te dar uma posição profissional no mercado. Ai, gente, terminou. Passou meia hora. Era o tempo que eu tinha me comprometido de ficar aqui com vocês. Passou até um pouquinho mais, né? Mas tá dentro do que eu imaginei. Eu achei que eu não ia ter assunto. Eu tava super nervosa não sabia se o que eu tinha para falar com vocês ia durar o tempo suficiente ou não. Eu vi que agora no final eu tive até que correr um pouquinho. Quem Temes botou aqui que perdeu, não tem problema. Eu vou salvar essa live, tá? Vou salvar e eu vou colocar no meu canal do YouTube. Esqueci de falar do meu canal. Gente, eu tenho um canal no YouTube. No meu canal do YouTube é Gisele Ambrosio Beltrão. E eu deixo marcadinho aí pra vocês depois. E eu tenho vários vídeos, tá? De dicas jurídicas. Pra quem tá iniciando a carreira jurídica, ali eu acho que são dicas assim super importantes, super atuais, de atualização, tá? Pra quem tá começando. Então, vale a pena acessar, né? Então se inscrevam no meu canal, aproveitando, vou pedir, se inscrevam no meu canal, se gostarem dos vídeos, né? Deixa o like. O like, ele é importante pra gente que se expõe aqui do outro lado do celular, como eu falei no começo, que não é fácil, né? Parece que é muito fácil, mas não é. Eu tô aqui suando, nervosa, tava super ansiosa, eu nunca tinha feito uma live, não sabia se eu ia dar conta, mas tô já adorando aqui, tô me sentindo jornalista, que era uma das minhas opções antes de escolher a faculdade. Então, tô me sentindo à vontade, vocês foram muito legais comigo aqui, quem me acompanhou. Vou deixar salva para vocês poderem assistir, quem chegou agora. Gente, obrigada de coração para quem entrou e ficou comigo até o final. Obrigada mesmo, tá? E até os próximos, vão ter próximos e vão ter convidados, tá bom? Falando das suas carreiras, por que escolheram elas, dando dicas. E é isso. Tá bom, gente? Obrigada.
Ó, temos aqui, estou aguardando a carteira da ordem e é importantíssimo ter colegas que dividem. Ai, obrigada! Eu acho exatamente isso, Temes. Quando eu comecei, a gente não tinha todas essas ferramentas que tem hoje. Não tinha YouTube, não tinha Instagram, live, não tinha nada disso. E eu senti muita dificuldade. E eu, quando me formei na minha cidade, o advogado mais novo depois de mim já tinha mais de 15 anos do que eu. Então era difícil assim, né? Eram advogados mais velhos. Então eu não tinha ninguém assim jovem para eu poder trocar uma ideia, para eu até me sentir mais à vontade, eu me senti bem deslocada. Hoje não, hoje graças a Deus assim a gente está bem tomado por vários advogados jovens e eu me sinto ainda uma advogada jovem, mas também consegui melhorar assim o relacionamento dos advogados mais velhos, que eles são incríveis, eles têm muita experiência e a advocacia realmente ela é a prática, ela é a experiência e é muito importante essa troca. Temes, eu fico aí à disposição se tu quiseres, né? Desejo muito sucesso para ti que tá começando. Essa emoção de pegar a carteira é demais. Aproveita isso. Depois ouve a minha live desde o começo, que eu acredito que para ti vai ser bem importante, que tá começando. E me coloca à disposição, ajudar em algum caso, me manda depois direct no Instagram, eu te mando meu WhatsApp e a gente troca figurinhas, tá? É um prazer imenso para mim poder contribuir com outros colegas, com outras pessoas, e esse é meu objetivo aqui, tá bom? Oi, tudo bom? Aqui, a Kai aqui, você é super jovem, lindona. Obrigada! Então é isso, gente. Até a próxima.